Brasil vence a Croácia por 3-1. E eu dei muita zica pro Brasil. Por quê? Porque primeiro, eu sigo aquela galera que faz assim, pause aqui e vejo o placar do jogo do Brasil. Primeiro eu fui no canal dos banheiristas, deu 4-0 pro Brasil. E quando eu pausei pra comentar, quando o placar que deu 2-0, não, deu 4-0 pra Croácia. Depois quando eu pausei pra comentar, deu 2-0 pra Croácia. Depois eu abri na GTV, cara, deu 3-0 pra Croácia, 4-0 pra Croácia, 7-1 pra Croácia. Depois foi na KCTV, deu 5-2 pra Croácia. E só deu 1-0 pro Brasil quando eu fiz o filtro pra postar, só que eu desisti porque ziquei demais. Então desde já tem uma menção a fazer aqui. Uma menção aqui muito boa a fazer. Um agradecimento a uma pessoa muito generosa que participou. Vou até botar a camisa em homenagem a ele aqui. Desde já quero agradecer Luka Modric. Tá sem escudo da Croácia? Tá sem escudo da Croácia. Até porque muito velha essa camisa. Essa camisa aqui é de 2024. Agora 21. Essa camisa é de 2021. Foi da Copa. Então já tem essa camisa. Quero agradecer a Luka Modric. Não, tá escudo aqui atrás. Da Croácia. Quero agradecê-lo a entregar todas as oportunidades de gols possíveis para o Brasil. Errou de cabeça, errou do pé, errou na mão, errou usando a mão, errou usando a cabeça, errou usando o cotovelo, errou usando a língua, o dente, a boca, o olho, o sobrancelho, o cabelo, o fio de cabelo, a orelha, o peito, a língua, a barriga, sei lá, o umbigo, o dedo do pé pequeno, o dedo do pé o mindinho, do anelar, do meio, o dedão, a panturrilha, a posterior direita, a posterior esquerda, tudo que você imaginar ele conseguiu errar a favor do Brasil. Mas ele não é. Mas como assim? Ele é croata e errou a favor. Tá invertido essa merda do Brasil. Sei lá, eu acho que ele viu o amarelo Canary e quis defender o Brasil. Então desde já. Vai, Brasa! Eu não vou gritar nunca mais isso na minha vida. Foi a única vez que eu vou gritar isso. Eu nunca gritei isso. Desde que lançou essa merda dessa camisa, eu nunca gritei isso. E antes de lançar essa merda da camisa, eu nunca gritei isso também. Foi a única vez. E se eu gritar vai, Brasa de novo. Eu tô falando sério, se eu gritar vai, Brasa de novo é questão de loucura. Loucura. Eu nunca mais grito vai, Brasa. Tá? Eu nunca mais grito. Vamos falar do jogo. Que é uma coisa melhor. O jogo começou bem. Bem mal. Porque, como eu falei, a seleção vai pra Copa. E todos os camisas 9 não fizeram um gol. Ah, mas teve o Hendrick fez em amistoso. Assim, o Hendrick fez um amistoso ali, entendeu? O Hendrick fez aquele amistoso lá contra o México, fez o gol de cabeça. Mas, tipo assim, os últimos 9 que a seleção teve, ninguém conseguiu render. Entendeu? Vamos ver que os últimos 9 que a seleção teve. Teve João Pedro, vai pra Copa sem gol. Ah, substituto, Richardson, vai pra Copa sem gol. Quem foi o outro 9 que a seleção pôde contar? O último 9 que a seleção pôde contar ano passado foi o Caio Jorge, também não fez gol. Vitor Roque também não fez gol. Aí se for vendo mais pra trás, teve o Pedro em 23, não podemos contar, porque o Pedro também não deu certo. Não, Pedro 24. O Pedro foi em 24, não conseguimos contar com o Pedro. Aí também machucou. Aí em 22 estava descobrindo quem que ia ser, se ia ser Hendrick, quem que ia se encaixar nesse perfil. Que em 24, antes do Pedro, que o Pedro veio no final do ano, antes do Pedro pega o Hendrick começa essa fase em janeiro e termina a fase de Hendrick na seleção, pós-Copa América, que aí quando ele faz o gol contra a Inglaterra, que ganha a vitória por 0, que quando ele vence, quando ele empata 3-3 com a Espanha, que aí quando ele faz de novo, né, destaque pra essa galera aí, e aí depois, quando ele tenta se encaixar nesse modelo de jogo e encontra o México, faz cabeça, MVP, na Copa América não rende o que rendeu nos outros amistosos. O Hendrick que a gente viu nos amistosos em 24 não foi o Hendrick da Copa América. Dá um peso pro Hendrick hoje. Quem não viu a transmissão aí dos canais aí online, o Hendrick hoje sai chorando de campo, porque é um cara que precisava de confiança, precisava de tempo, precisava de espaço, fez o que fez, pra depois ouvir o Ancelotti falando que ele não vai pra Copa, que ele vai pra Copa pro ano que vem. Vai pra Copa para 2030. A gente nem sabe se o Ancelotti já está em 2030. A gente nem sabe se o Ancelotti vai render até 2030. A gente não sabe se o Ancelotti vai conseguir se manter até 2030. Por que quando a gente pergunta isso? Porque se a gente parar pra ver... Vocês vão parar pra ver? Entrega isso daqui. Entrega isso daqui na mão do Ancelotti, ele faz magia. Entrega isso aqui na mão do Ancelotti, ele tá no gol da Bolívia. Entrega isso aqui
na mão do Ancelotti, ele ganha 50 Champions. Entrega isso aqui na mão do Ancelotti, ele toma gol do Japão. Né? Agora eu falo, Ancelotti, se for pra levar o Fabrício Bruno do início de 25 ao final de 25, leva pra levar o Léo Pereira. E não digo isso como flamenguista, digo isso como jogador. O Léo Pereira, se encaixar no seu modelo de jogo, vai jogar muito bem. Digo tanto isso pro Alexandre, tanto isso pro Danilo, tanto isso pro Léo Ortiz, tanto isso pro... E tipo assim, não digo só isso do Brasil. Eu digo isso de todas as seleções. Faz o Uruguai se encaixar certinho, De La Cruz voa. Rascaeta voa. Varela voa. Vinha voa. Entendeu? Encaixa o Carrascal certo na Colômbia, o cara voa. Entendeu? E eu não digo só que é só encaixar o jogador. É só você pega o seu jogador bom, encaixa ele no seu elenco e vai jogar bola. É isso que tem que fazer. Se você tem um zagueiro, se você tem um dos melhores zagueiros do Brasil e o zagueiro mais seguro do Brasil, significa que alguém treinou ele bem. Então você vê como é que ele foi treinado, adapta esse treino dele com uma adaptação sua, você tenta adaptar os dois ao mesmo tempo. Quando você conseguir encontrar ele, você vai ter o melhor da operação. Você vai conseguir tirar o melhor da operação. Coisa que você não conseguia fazer com o Fabrício Bruno. Né? Que, pelo amor de Deus. O The Flash da Shopee virou bagre. Né? Cortando aqui pela cabeça do Bruno, vamos voltar pra 23. Em 23 a gente estava decidindo quem que ia ser o 9 da seleção ali ainda. Mas ali por brecadas, assim, por meio do ano. Assim, e aí revezava entre Richarlison no 9, aí vinha o Hendrick de vez em quando, só pra dar aquele negócio, pra dar aquela, por aqui, tá? Aí vinha o Pedro lá e falou assim, não tô sendo convocado, mas eu tô voando aqui no Flamengo, tá bom, meu amigo? Tinha isso. Aí, passando isso tudo, começou 20, aí, mas tipo assim, por que a seleção não rendeu em 24, 23? Porque o Diniz é pardal. Sim, o Diniz é pardal, mas o que ele você tá falando disso? Mas, e quando ele tava treinando a seleção, ele ganhou uma Libertadores com o Fluminense. Tá bom, ele ganhou uma Libertadores com o Fluminense, convocasse o Fluminense. Ele ganhou uma Libertadores, convocasse o Fluminense. Fala, lista da Copa. Lista da seleção brasileira amistosa. Fábio, Marcelo, Felipe Melo, Samuel Xavier. Quando ele terminasse de falar, os zagueiros já haviam um copo da cara dele de água. Por quê? Porque o que ele fez no Fluminense ajudaram ele. Porque o que seria de Fernando Diniz sem Coutinho no Vasco em 2025? Sem Rayano no Vasco em 2025? Eu te pergunto, nada. O que seria de Fernando Diniz sem aquele início de Caio Jorge no Cruzeiro em 24? Nada. O que seria de Fernando Diniz, de novo, sem Germancano, sem John Kennedy, sem Fábio, sem Martinelli, sem aquele outro que foi moral, sem Nino no Fluminense de 23? Nada. Tira esses caras aqui, o Fluminense não rendia. Pode ver que foi só tirar esses caras contra o Flamengo no Fla-Flu da Copa do Brasil, não rendeu nada. Ou seja, os jogadores estavam fisicamente bem, taticamente bem. O Diniz não treinava bem. O Diniz... E outra coisa, o Diniz pode sim treinar bem, só que depois do que ele faz em 23 do Flamengo, ele não faz mais nunca mais. Tá? Aí depois vem o Dorival, outro que é mais ou menos bem, outro que eu falo que é bom, mas eu acho que o Dorival ainda é meio pardal assim. Ai, mas isso aqui. Porque se eu acabei de falar o Diniz, e eu falo bem do Dorival, vou tirar essa camisa da coração aqui que eu já tô me dando raiva. Se eu falo bem do Dorival, vão falar que é clubismo por causa do Flamengo. Mas assim, eu acho o Dorival um técnico meio a meio. Porque tem vezes que o Dorival é muito inteligente na bola, é muito inteligente no que faz. Pode ver os últimos trabalhos dele com o Corinthians, pode ver os últimos trabalhos dele com o Flamengo, os últimos trabalhos dele com o Ceará. Ele é um técnico que quando tem oportunidade, como o São Paulo, ele é um técnico que quando tem oportunidade, ele ganha o que... Ah, mas só ganha a Copa do Brasil. Culpa não é minha que não sabe treinar Brasileirão. Culpa não é minha que não sabe treinar Libertadores. Né? Então, tipo assim, se você for ver o histórico do Dorival Júnior, faz o time jogar bem, mantém o time jogando bem e ganha a Copa do Brasil. Faz o time jogar bem, mantém o time jogar bem, ganha a Copa do Brasil. Faz o time jogar bem, mantém o time jogar bem, ganha a Copa do Brasil. Seleção brasileira. Jesus céu. Jamais! Eita, que eu vou fazer. Qual foi na caixa de novo? Deixa eu ver.
falando, Dorival, vamos pra cá? Tá falando aqui. Tricampeão da América. Eu coloquei a plaquinha. Vai sair vídeo ainda dessa plaquinha aqui. Vamos ver aqui o Dorival? Vou virar a câmera. Vamos ver as estatísticas do Dorival? Vamos lá. Primeiramente, vamos ver a escalação do Flamengo que ele levou a final. Santos, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Rodinei, João Gomes, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Então vamos ver aqui. 13 jogos, 12 vitórias e 1 empate. Artilheiro foi o Pedro. Quem treinou o Flamengo, campeão sem derrota? Dorival. Quem treinou o Flamengo sem derrota? Dorival. Jorge Jesus não conseguiu ficar sem perder. Carpegiani não conseguiu ficar sem perder. Felipe Luiz não conseguiu ficar sem perder. Dorival conseguiu jogar sem perder. Isso é um feito que eu acho muito bolado do Dorival, porque, tipo assim, quando o Dorival... Deixa eu pôr essa janela aqui. Quando o Dorival encaixa o time dele, ele joga bem. Só que tem um momento que você fala assim, gente, não dá pro Dorival. Ele é muito ruim de bola. Porque o que acontece? O Dorival, ele mantém um futebol bom. Só que o Dorival é meio que, tipo assim, ele faz o ano dele bom, só que por algum motivo ele é demitido do nada. Tipo assim, ele tava bem no Ceará, tava grandão no Ceará, do nada demitido e vai pro Flamengo. Aí tava bem no Flamengo, tava grandão no Flamengo, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, aí demitido do nada. Aí vai pro São Paulo, campeão da Copa do Brasil, pela primeira vez na história do São Paulo, tudo bem, tudo grandão lá no São Paulo, seleção brasileira. Aí agora tá no Corinthians. Espera, Corinthians. Você tá falando assim, o Dorival é muito bom, o Dorival é muito bom. Daqui a pouco ele cai pra algum time merda. Depois aparece de novo treinando algum time grande. Então, tipo assim, ele é meio estranho. Ele sai treinar, só que na verdade ele esquece como treina, ele depois volta a treinar bem, depois ele é demitido do nada. Então, ele termina... Você pode ver, ele vai terminar o ano do Corinthians levando uma Copa do Brasil, levando qualquer título assim, pequeno. Assim, ele pode levar a Sula pelo Corinthians. Que ele vai ser demitido. Pode ver. Demorou a não ser demitido esse ano. Então, posicionando em frente e vendo em frente, o que a gente tem que fazer é o seguinte. O que o Dorival faz? História. Sim, é um ídolo. Acho que o maior campeão, acho que o maior técnico campeão de Copa do Brasil. Próximo técnico. Que aí vem... Não, eu tenho que falar do Ramon Menezes, que antes do início veio o Ramon. O Ramon estraga a seleção bastante. O Ramon não sabe treinar a seleção. O Ramon ele consegue estragar a seleção mais do que já estava. Porque, pra quem não sabe o que o Ramon fez, o Diniz pegou o ciclo... O Diniz pegou o ciclo pré-Copa. O Ramon pegou o ciclo pós-Copa. O que seria o ciclo pós-Copa? Eliminado pela Coreia 22, todo mundo vai pra casa, tem que encontrar seus clubes, tem que encontrar sua família, cumprimentar todo mundo ali, volta pra casa, sua família, Natal, Ano Novo, volta a jogar em 24, volta a jogar. Aí, nisso que eles voltam a jogar, todo mundo sabe que tem jogos em fevereiro. Tá bom. Quem vai treinar? Tite demitido. Por algum motivo demitiu o Tite. Falou assim, tá. Bateu 2 vezes na trave para 2 seleções europeias, jogando bem. E nas 2, uma empatou e a outra perdeu por causa de um gol só. Mas a seleção jogou bem. Teve ótimas chances, foi muito melhor. Vamos demitir esse cara e mandar esse cara pro Flamengo. Estragar o Flamengo e depois ele ir lá estragar o Cruzeiro. Com todo o respeito. Com todo o máximo respeito ao trabalho do Tite, mas ele não conseguiu só estragar o Flamengo, ele conseguiu estragar o Cruzeiro. E o próximo time que ele vai treinar, ele vai estragar também. Tite é pardal. Tá? Tite é pardal. Esse é o maior pardal de clubes que eu já vi. Ai, meu, o que o Tite fez? Os únicos que estão beneficiados com o Tite é o Corinthians de 2012. É o Cássio de 2012. São os únicos beneficiados. Então, voltando. O Ramon, ele faz o quê? O Ramon, ele toma 2-0 pro Marrocos. Sim, pro Marrocos. Não era surpresa. O Marrocos estava muito bem. Foi semifinalista na Copa do Mundo. Tomando 2-1 da França. Eles conseguiram bater a atual campeã. Não, mas eles conseguiram jogar de igual para igual, metendo até bicicleta defendida no último minuto pelo Lohri contra a atual campeã. E a atual vice-campeã. Ou seja, a França, o Brasil perdeu para a França? Perdeu. Só que a França vem de um atual bicampeonato, de um atual vice-campeonato. Se você pegar as duas últimas Copas da França, ele vem de um vice-campeonato e um campeonato e campeã. Aí a Croácia vem de um vice-campeonato de 18 e um terceiro colocado em 22. Agora a Croácia depende de 2026. Não vai ser. Falei merda. Aí ele consegue perder. Aí ele toma paulada pra Guiné. Ele faz, eu acho que 4-0 na Guiné Equatorial. A galera, Ramon é muito bom de bola. Meu Deus, que técnico lindo. Ramon é gigantesco pela seleção brasileira. Meu Deus.
Aí você fala assim, o cara ganhou de 4x0 da Guiné Equatorial. Próximo jogo contra a Senegal. Vamos ver se Senegal, que é uma seleção muito mais forte que a Guiné Equatorial, muito mais forte. Bom, 4x2 pro Senegal. Cai ele. Finalmente cai ele. Ele volta a treinar o Sub-20. Você vê quão merda ele foi pela seleção, que nem para as Olimpíadas de 24 a gente conseguiu classificar. Caiu em terceiro lugar na fase de grupos da pré-Olimpíada. Da pré-Olimpíada. O atual campeão das Olimpíadas de futebol caiu na pré. Por que começou o atual campeão? Porque nas Olimpíadas, na questão de futebol, o campeão de 19 foi o Brasil. 24 não jogou. Eu tô bicampeão, né? Porque ganha as Olimpíadas do Rio de 2016, depois ganha em 2019 e cai fora. Eu tô bicampeão, porque, tipo assim, realmente, o Brasil ganha aquele pênalti do Neymar contra o México, acho que contra o México, ele bate aquele pênalti, assim, pô, Neymar, fé na pé, Neymar, fé na bola, Neymar, se fizer o Brasil é campeão olímpico, partiu o Neymar, bateu, gol, 100% de luz. Daí que vem. Vai jogar na seleção brasileira, gol, acabou, o Brasil é campeão olímpico pela segunda vez seguida. Aí depois vem de novo e perde. Então o Ramon foi uma merda. Agora introduzindo no jogo. O Dorival não conseguiu introduzir o que o Ancelotti quer introduzir. O Diniz não conseguiu introduzir o que o Ancelotti quer introduzir. O Ramon não conseguiu introduzir o que o Ancelotti quer introduzir. O que quer introduzir? Ele quer trabalhar só com 2 volantes. Ele só quer trabalhar com 2 meias. E isso aqui ferra uma galera de Procopio. Uma galera. Porque, tipo assim, se ele for pensar racionalmente, ele vai ter que compensar os meias que ele tirou em volantes. Então isso ferra o Paquetá. Isso vai ferrar provavelmente até o Neymar, que gosta de jogar mais recuado. Isso vai ferrar o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães é volante, só que ele é um volante mais ofensivo, né? Ele gosta de bola de volante defensivo também. Então quem vai beneficiar quem? Vai garantir o Casemiro na Copa, vai garantir o Bruno Guimarães na Copa, pode ser que garanta, mas vai garantir o Joelito na Copa, vai garantir o Fabinho na Copa, vai garantir o Andrei na Copa, vai garantir uma galera de volante na Copa. O Paquetá pode estar na Copa, mas eu acho bem difícil se você introduzir o Paquetá de volante. Infelizmente a gente vê que o Paquetá pode ser não introduzido à Copa do Mundo. Mas isso é pensável, isso é pensável. Ele pode introduzir mais zagueiro, mais lateral. Ele pode, é porque, tipo assim, das últimas convocações dele, ele compensava e descompensava. Tipo, ele levou mais atacantes e 5 volantes. E 5 meio campo. Os 5 são volantes. Ou seja, agora eu vou mandar um 3 aqui. Botar um meia e 2 volantes. Porque não tinha meia, só tinha volante. Aí, eu acho que na primeira convocação dele, ele leva 9 laterais. 9 não, ele leva 6 laterais. São 3 laterais de um lado, 3 do outro. Para 2 jogos, tipo assim, um ciclo Copa do Mundo, onde você vai ter que jogar 3 jogos, repescagem, oitavas, oitavas, quartas, 3 jogos, playoffs, oitavas, quartas, semi e final. Aí tá, você consegue rodar o elenco em jogos mais positivos. Assim, se o Brasil pega Marrocos, Haiti, Escócia. Roda contra Haiti o elenco. Bota o time titular contra Marrocos, bota um time meio mais ou menos ali contra a Escócia, ganhou, roda elenco contra o Haiti, aí passa, tu deve pegar quem? Pega, sei lá, Suécia, time forte, bota o time principal, pega Canadá, mais ou menos, roda elenco, aí pega aqui nas oitavas, sei lá, pega Estados Unidos, roda elenco. Pega depois, na próxima fase, pega, sei lá, Uruguai. Pega o Uruguai nas quartas. Time forte, elenco principal. Dá pra rodar elenco, entendeu? Dá pra rodar elenco. Aí pega a Alemanha nas semis. Roda elenco, time mais ou menos. Bota ali mais ou menos. Uma bota aquele mais ou menos onde você tá com o time principal. Só tira aqueles que não são tão importantes do time principal. Tipo, vamos dar um exemplo aqui. Vou montar o meu time hoje na seleção. Pô, Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Wesley Alexandro. Hoje, com que jogam, Casemiro, Bruno Guimarães e o... Quem vai estar armando esse time? Eu tiro o Bruno Guimarães, não. Não pensar errado. Rafinha na ponta, Vini na ponta, Endrick de centroavante principal. Posso recuar o João Pedro aqui para meio armador. Posso fazer o João Pedro trabalhar aqui mais para trás. Como posso fazer?
Cara, não viu um armador brasileiro. Não sei. Mas vamos supor, essa é a seleção. Aí o que você faz? Bom, joga contra a Alemanha. Tira o Bruno Guimarães, bota o Andrei Santos. Tira o Alexandre, que é mais velho, coloca o outrozinho lá, o. Foi agora, o Douglas Santos, o Douglas Luiz, tá errado. Caio Augusto, sei lá o nome dele. Caio Augusto, eu acho o nome dele, Renato, pareceu com o Renato Augusto. Bota ele, entendeu? Aí então, tá empatando em 0x0 aos 85. Aos 75 tá empatando em 0x0. Entra Bruno Guimarães, entra Alexandre, entra Danilo, entra. Se tiver o Neymar, se quiser colocar, entra o Neymar. Se tiver, sei lá, o Rodrigo, é do Rodrigo que joga pra caramba, entendeu? Então, tipo assim, aí na final pega a Argentina, time principal, total concentração, entendeu? Dá pra rodar elenco, só que ele não faz isso. Ele adapta o seguinte: ele quer uma transição de bola sempre no ataque, pra pegar. Ele quer mais atacantes pra os volantes pegarem desprevenidos lá, a zaga, entendeu? A zaga abriu, pum, toca, sei lá, toca no Martinelli, que tá passando em velocidade a 300 por hora. O Martinelli viu, 3 pro Luiz Henrique dominou, tocou, sei lá, Danilo vindo. Danilo entrando na área, toca Danilo, pá, golaço. Fora da área, o Danilo tá vindo assim pra fora de área, pum, toca pra ele, bola. Ele quer essa transição rápida. Ninguém conseguiu ativar essa transição rápida. Isso é bom. Isso fez o primeiro tempo da seleção melhor. Se não fosse o Livakovic, que eu odeio esse goleiro. O Livakovic é uma desgraça. Esse mano, dá essa camisa, igual eu falei, dá esta merda aqui pra um cara chamado Carlo Ancelotti, ele vira o bicho. Dá esta merda pra um cara chamado Livakovic, ele não passa nada. Eu acho que quando a Croácia tá atacando, tá chovendo, ele fica catando as gotas d'água em cima do gol. Tipo assim, a Croácia lá em ataque, Croácia em ataque. Livakovic tá catando as gotas de água ali no campo. Olha, deixa eu ver, Gullit. Nem Gullit não vai entrar no Gullit. Nem Gotite de Aguite. Ele fica assim, no meu gol não dá água não, rapaz. Sai fora. Sai fora, meu gol não dá água não. Ele fica assim. Porque não é possível. Viciado em não deixar nada passar. Eu digo, não é só com o Brasil, ele faz isso com todo mundo. Segundo tempo, eu ver um Brasil mais dinâmico, um Brasil mais Hendrick, um Brasil mais Ryan, um Brasil mais... como é que eu posso dizer? Um Brasil mais Hendrick, um Brasil mais Ryan, um Brasil mais Martinelli, um Brasil mais Fabinho. O Fabinho erra bastante, então não vou dizer tanto assim do Brasil, então Fabinho, porque o Fabinho ele erra, mas também ele acerta, mas ele também erra, mais ou menos. Né? Ele tem momentos que ele erra, mas ele se redime acertando, mas ele erra de novo. Então eu não tenho o que dizer muito sobre ele. Aquilo que eu posso falar agora sobre ele. O Fabinho, ele é um cara que pode sim ir pra Copa, e provavelmente ele vai pra substituir o Casemiro. Então, é isso. Né? A galera consegue fazer um jogo melhor, consegue desempenhar um jogo melhor, só que como a galera tá falando, vencer a Croácia é obrigação porque a galera tá velha. Perder pra Croácia é vexame. Ganhar da Croácia é obrigação. Empatar com a Croácia é pensável o que tá acontecendo. Vencer a Croácia? Tá maneiro. Agora eu quero ver vencer a França de novo. Eu quero ver bater a Argentina. Eu quero ver bater, sei lá, a Alemanha. Eu quero ver peitar a Espanha titular. Né? É isso que a gente vai descobrir agora contra Marrocos na Copa. Eu tô muito apreensivo sobre o que vai acontecer com o Marrocos na Copa. E se você acha que o Brasil não vai ganhar o Hexa, deixa eu falar aqui. Se inscreve aí. É isso, valeu. E como diria o Lloyd lá, eu só vi na seleção. Vambora, Marrocos! Vencer, vencer, vencer!